A paz do Senhor, mulheres. Amém. Bom, confesso que fazia tempo que eu não ficava desesperada como eu fiquei essa semana. A questão de ficar desesperada antes de pregar é uma coisa que eu já estava conseguindo vencer. Até que chegou essa rede de mulheres aqui para eu voltar às velhas obras. Mas amém, vai dar tudo certo. Amém. Então o tema, como vocês já sabem, de hoje é Vista-se com consciência. A relação entre o que somos e o que vestimos. E aí eu estava pensando nesse tema, né? E eu comecei a pensar na minha história em relação às minhas roupas. Comecei a relembrar aí tudo que eu já vivi, né? Em relação à roupa, todas as fases que eu já passei. E para minha mãe ter me chamado para pregar hoje sobre esse tema é que a gente venceu uma verdadeira guerra, gente, que acontecia lá em casa. A guerra foi vencida. Porque tantas discussões na minha adolescência por causa disso, eu e minha mãe ali, ó. Eu gostava muito, quando eu era adolescente, de umas roupas bem curtinhas. Então meu sonho, na verdade não é que eu gostava, né? Eu não podia usar, esse que era o problema. Minha mãe e o meu pai não deixavam eu usar. Não deixavam eu ter shorts, tinha que ser bermuda. O vestido tem que ser no joelho. E isso instigou em mim, assim, uma vontade absurda de ter esse tipo de roupa, né? Porque adolescente é assim, vocês sabem, né? É uma bênção. E eu comecei a querer ter esse tipo de roupa. Por quê? Não, antes de falar o porquê, primeiro deixa eu continuar a história. Não pode deixar aqui. Esqueci a minha. Eu gostava muito, né? Então, eu não podia, dependendo do tipo de roupa que eu tava, eu não podia sair de casa, minha mãe não deixava. Então, às vezes, o que eu fazia? Colocava dentro da mochila, né? E quando eu chegava no lugar, eu trocava de roupa, bem rebelde. Graças a Deus, né? Eu lembro de um shorts que eu tinha que era aqui. E aí as meninas na escola, elas tudo usavam shorts mais curto para jogar vôlei, na educação física, para fazer as coisas. E aí num belo dia eu falei, e se eu cortar, né? Ninguém vai perceber. E aí eu fui lá e eu cortei. Mas a minha mãe nem tinha, porque eu colocava dentro da mochila e eu só trocava de shorts lá na escola. E foi essa história. E muitas discussões aconteciam, né? Minha mãe jogava shorts meu fora sem eu ver. Não deixava, brigava comigo por causa da roupa e não sei o que lá. Mas por que eu gostava? Eu comecei a refletir nessa semana. Por quê, né? Que eu gostava tanto disso. Porque hoje é algo que eu nem acho mais tão bonito, né? Principalmente em mim, assim. Mas na época, meu Deus, eu precisava se vestir desse jeito, parece. E aí eu comecei a refletir o porquê disso. E o motivo que eu comecei a lembrar, o maior motivo de todos, é porque eu queria ser parecida com as meninas normais da minha escola, né? Para quem cresce na igreja, é muito bom, é maravilhoso, mas tem um negocinho que você percebe que você é diferente. E às vezes não é porque você quer ser, é porque você está sendo criada de uma forma diferente, você está numa casa sobre regras diferentes de outros pais, e eu tenho que me sujeitar a esse tipo de regra. Só que aí eu chego na escola, eu vejo que todo mundo faz de um jeito, se veste de um jeito, e eu queria pertencer a esse grupo. Porque quando a gente chega num lugar, principalmente nessa fase da vida, em que você é a santinha, é a mais, né? Usa aquelas roupinhas e tal. Você faz menos amizades do que uma pessoa que é igual a todo mundo. Vocês sabem disso? Você faz menos amizade, você atrai menos os meninos. Que era uma coisa também que pegava pra mim, né? Porque eu não gostava, eu nunca fui, né? Na escola é algo muito comum. Ensino médio. Esse negócio de um menino acha a menina bonita, o que ele faz? Pede pra ficar. Vocês sabem disso? Tem isso. Ele quer beijar a menininha e tudo. E eu não era de fazer isso. Porque eu realmente não gostava dessa parte. Não me sentia bem mesmo. Mas eu gostava que pedissem. Porque o meu ego, né, gente?
Eu gostava de saber que eu era bonita naquele lugar, que o povo, né, olhava. E eu percebia que dependendo da roupa, pediam mais. E dependendo da roupa, não. Dependendo do meu comportamento, pediam mais. Dependendo de como era, não. Então, qual que é a conclusão que eu tirei hoje? Eu gostava de ser como aquelas pessoas do mundo, porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era. Hoje em dia, tudo isso mudou muito pra mim. Eu venho mudando, né? Conforme as fases da vida vão passando, eu casei, eu decidi a minha vida com Jesus de fato, porque nessa época, apesar de gostar muito de estar na igreja, eu ainda não tinha decidido ainda me entregar totalmente a Jesus, né? Viver uma vida de uma menina de Deus, uma mulher de Deus. Eu ainda não tinha decidido isso, eu ainda não tinha tido esse encontro. Agora eu já tive. Então as coisas começaram a mudar. E agora simplesmente, dependendo da roupa, eu não consigo mais sair de casa sem a minha mãe me falar nada, porque ela nem mora mais comigo. Agora eu poderia estar liberadíssima. Mas agora sou eu quem não consigo mais. Porque o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim a partir da minha identidade. Então, o tema de hoje, né, a parte B do tema é a relação entre o que vestimos e o que somos. E primeiramente a gente precisa entender, então, o que nós somos, né? Nós, mulheres aqui da Igreja Cristo Salvo, o que nós somos? Para a gente transformar a nossa forma de vestir, para a gente entender, ter a revelação do como isso é importante, inclusive para Deus, e como isso tem relevância no mundo atual, na nossa realidade atual, a gente precisa entender quem nós, como um geral, somos. Então, primeiramente, o que nós somos? O que a Bíblia diz que nós somos? Eu vou ir lendo rapidinho, não precisa nem abrir na sua Bíblia, que eu vou só citar algumas coisas. Em João 1,12 diz: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, primeiramente, o que a Bíblia diz que nós somos? Filhas de Deus. Amém? 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que nós somos? Geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Terceiro lugar, corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é um membro desse corpo. E por último, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19-20 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês, santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram compradas por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, o que eu acabei de falar aqui, o que nós somos? Filhas de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Isso é o que nós somos, você crê nisso? Nós somos filhas de Deus. Nós somos filhas do Rei dos Reis, dono do ouro e da prata. Nós somos filhas do mais poderoso que possa existir. Assim você entende que você não é qualquer uma. Independente do jeito que você foi criada, independente da classe social, independente de quem você é, da sua vida financeira, da sua profissão, de você aqui no ministério, independente de tudo isso, a Bíblia diz que você é filha de Deus. Amém? Filha de Deus, você é importante. E baseado nessa verdade de que nós somos filhas,
sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, corpo de Cristo. Nós somos importantes aqui nessa terra, nós temos uma missão. Então agora que eu sei quem eu sou, então como eu devo me vestir a partir de quem eu sou? E aí eu vou usar aquele exemplo que antes também, quando eu era adolescente, eu odiava. Quando eu abria nesse texto, eu ficava, ah, meu Deus, lá vem a perfeita. Provérbios 31. Vamos abrir lá em Provérbios 31, que a gente vai falar da mulher virtuosa. Provérbios 31. Eu vou ler todos desde o 10 até o fim, para a gente entender aqui como que era a vida dela. Então, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Pode mudar a versão para RA. Eu que tinha falado que era NVT, mas esse texto pode ser RA, por favor, Delita. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento para sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquira. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aleluia. Então, pelo que a gente vê da mulher virtuosa aqui, ela era uma mulher extremamente ocupada. Vocês percebem? A Bíblia fala que ela tem filho, ela tem marido, ela faz roupa com a mão, ela acorda de madrugada para trazer de longe o alimento, ela dá tarefa às servas, ela avalia o campo, vende, compra. Ela faz um monte de coisa. A gente vê que ela é uma mulher completamente atarefada. E mesmo assim, no versículo 22 fala: veste-se de linho fino e púrpura. O linho fino, para aquela época, essa época aqui da Bíblia que a gente está falando, era um tecido extremamente nobre. Tanto que os faraós dos egípcios, antigamente, eles só podiam ser embalsamados com esse tecido, o linho. E o dela era o fino, linho fino. Tecido extremamente nobre. Aqui fala linho fino e púrpura. Eu andei dando uma pesquisada e também esse púrpura é um pigmento que naquela época eles tiravam do molusco para colocar nas roupas. Então era algo extremamente nobre. Então o que a gente aprende com esse texto? Mesmo a vida dela sendo completamente atarefada, mesmo às 24 horas, inclusive de madrugada ela acorda, já começa. Ela tinha todo o motivo do mundo. Quando eu pego uma mulher dessa, assim, imagino na minha cabeça, o que eu imagino é já o aventalzinho aqui, ó. Né? O aventalzinho, o cabelo com uma piranha e os fiozinhos já tudo aqui, assim. O suor já, aquela cara desbaforida. Meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer não sei o que lá. Mas não, a Bíblia diz
que mesmo que com todo esse tempo completamente ocupado, ela se veste de algo nobre, de uma roupa que não era para qualquer um. Mesmo ela não tendo tempo para muitas coisas, ela se atenta ao se vestir bem. Ela está sempre bem vestida. O que a gente aprende aqui com a mulher virtuosa? A gente está numa fase da nossa vida, eu sei que todas estão, independente da idade, que a gente é muito carregada de ocupações, né? Então as mães têm os seus filhos aí para se ocuparem, principalmente quem é mãe de filho pequeno, né? Pelo que eu vejo, é difícil. É o tempo completamente preenchido. Tem as mulheres que trabalham fora e mesmo assim cuidam dos filhos também, e cuida do marido, e faz comida, e limpa a casa, não tem ajuda em casa. Então todas nós, a gente tem o tempo bem restrito. Mas mesmo assim, nós precisamos nos atentar a essa questão de como nós estamos no dia a dia. Eu vi na internet uma mulher falando, né? Cadê aquela mulher que o teu marido se apaixonou? Cadê aquela mulher? Ela fugiu. Ela morreu. Porque agora a única coisa que ele vê é a mulher de aventalzinho, a piranha e o cabelo aqui, ó. Ou depois disso é o pijama, né? Então é importante que nós, mulheres, nós continuamos a se atentar a esse detalhe de estarmos sempre apresentáveis, né? O que isso tem a ver com o que nós somos? Como que uma filha de Deus se apresenta? Uma vez que eu entendo que eu não sou qualquer uma, que eu sou nobre, que eu sou da realeza, que eu sou filha de Deus, como minha mãe diz, né? Dono do ouro e da prata, aquele que tem toda a capacidade de nos vestir da maneira mais linda possível. Entendendo a minha posição, eu posso me atentar a esse detalhe de estar sempre mais apresentável. Prestar atenção no que eu estou vestindo, como está o meu cabelo. Porque a gente tem pessoas ao nosso redor, né? Quem aqui é casada? Você tem o seu marido que é apaixonado por você. Você tem pessoas, você tem filhos que olham para você como uma inspiração. Quem aqui tem filha menina? Elas olham para vocês como inspiração, como alguém que futuramente elas serão iguais. Então, uma vez que nós entendemos que nós somos filhas de Deus, sacerdócio real, nação santa, escolhidas para essa geração, a gente começa a se atentar e estar sempre apresentada, como uma filha de Deus faz, amém? Uma filha de Deus, ela não vive com cara de fracassada, com derrotada, cara de derrotada, o ombro aqui, ó, sempre cansada. Não, porque ela é filha de Deus. As pessoas olham para ela e falam: meu Deus, essa mulher é uma inspiração. Quando a gente vê uma mulher que está sempre bonita, sempre elegante, a gente não fala: nossa, que bonito isso, né? Como pode? Né? Como ela consegue? Tá sempre linda assim. A gente se inspira nisso, porque é inspirador. E é assim que uma filha de Deus se apresenta. Não estou falando aqui de púrpura, o pigmento que você vai tirar do molusco, né? Que hoje em dia, um pigmento... Quanto custaria isso, né? Mas eu estou falando de você começar a prestar atenção nessas coisas, nesses detalhes. A gente está sempre atarefada, sempre cuidando de tudo, sempre cuidando de todos, e esquece de si mesma. Não é verdade? Em Provérbios 31, ainda nesse texto, no versículo 30 diz... versículo 25. Força e dignidade são os seus vestidos. Força e dignidade são os seus vestidos. Então, quando a gente olha para a mulher virtuosa, a Bíblia diz, ela se vestia de força e dignidade. Era a imagem que ela passava. Eu pesquisei o significado da palavra força e olha o que a gente encontra: vigor físico, poder, influência, autoridade, capacidade de impressionar, característica psicológica de quem não se deixa abater. Então, além dela se preocupar com aquilo que ela vestia, em se mostrar sempre apresentável, sempre inspiradora,
o comportamento dela acompanhava aquilo que ela vestia. Ela era uma mulher influente, ela demonstrava poder, vigor, capacidade de impressionar, ela não se deixava abater. Significado de dignidade, qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, modo de se apresentar que inspira respeito e amor próprio. A Bíblia diz que quando a gente olhava para a mulher virtuosa, a gente via uma mulher que infundia respeito. Isso é uma coisa muito importante também que nós precisamos nos atentar. Quando eu olho para você, quando você olha para mim, qual que é a imagem que eu passo? Tem certos tipos de roupas, elas infundem esse respeito, né? Certos tipos de roupas, elas tiram o respeito. Vocês concordam comigo? Dependendo do estilo de roupa que nós usamos, você não se torna uma pessoa respeitável. E isso é muito polêmico. É uma coisa, às vezes, difícil de ouvir, né? Nossa, então, o que eu me visto é o que me define. Mas, na verdade, é a realidade. A primeira coisa que uma pessoa vê quando ela olha pra você é a sua aparência, na verdade. É a roupa que você está vestida. Ela não te conhece ainda, mas ela já vê como você está vestida. E dependendo da forma que você estiver vestida, isso vai dar aval para ela te respeitar ou não. E a gente não está falando só de mulher para mulher, mas no caso dos homens também. A mulher virtuosa, ela era uma pessoa apresentável, ela se vestia bem, ela estava sempre linda, mas ela infundia tanto respeito que um homem jamais daria em cima dela. Não é? Essa é a imagem que eu e você devemos passar, respeito através daquilo que nós vestimos. Quando um homem que não te conhece, o da academia, o do seu trabalho, ou até da igreja, ele precisa olhar para você e saber que você é uma mulher respeitosa. E não adianta eu querer vestir a roupa que eu quiser e querer ser respeitada, porque a gente sabe como é o mundo lá fora, né? Eu acabei de falar aqui que um dos motivos que eu gostava de usar shorts curtos é porque aí eu recebia mais, né? Recebia mais flertes. Porque é realmente essa imagem que passa. Dependendo da roupa que nós usamos, a gente passa uma imagem de estou disponível para isso. Então imponha respeito através daquilo que você veste. Impõe respeito no modo que você se comporta. Principalmente as mulheres casadas. Mas não só as mulheres casadas, né? Em Provérbios 31:30 fala: os encantos são enganosos e a beleza não... Agora está na NVT, mas pode ser isso aqui. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então o que esse versículo diz? É muito importante que a gente saiba a nossa forma de se apresentar. É muito importante que a gente entenda, se atente para esses detalhes. Mas o mais importante é por dentro. Eu temo ao Senhor? O mais importante, tudo isso passa. A roupa vai passar, o corpinho vai passar. Mas no final o que vai importar é: durante a minha vida eu temi ao Senhor ou não? Eu temo ao Senhor ou não? Na última rede de mulheres eu preguei a consagração. E aí eu falei sobre isso, né? O que é temer ao Senhor? O temer ao Senhor é você ter profundo respeito por algo, por alguém, que no caso é o Senhor, né? O temor significa profundo respeito. Então eu não me importo só com o que eu me visto por conta da imagem que eu quero passar, por conta das coisas desse mundo, porque eu quero ficar bonita, porque eu quero ser bonita pro meu marido. Eu não me importo com o que eu me visto só por causa disso, mas porque eu temo ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, ela é a verdadeira elogiada. Quando tudo passar, que só vai restar o seu coraçãozinho, Deus vai falar: não, essa mulher, ela se comportou ao longo da vida como alguém que me teme.
O que é esse profundo respeito? É eu entender que o Senhor está comigo em todos os lugares que eu vou. A gente leu aqui, né? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito de Deus. Uma vez que eu tenho o entendimento de que Deus está comigo em todo lugar que eu vou, eu preciso ter respeito, profundo respeito ao Senhor, na forma como eu me visto, na forma como eu me comporto, amém? E essa é a maior importância. Nesse mesmo versículo fala, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Tem um outro versículo que fala, quer comais, quer bebais, tudo que vocês fizerem, faça para a glória de Deus. Então a gente precisa mudar o modo com que a gente olha para essa questão do nos vestir, né? Não é algo que eu preciso simplesmente descartar na minha vida e ficar sempre, né, com qualquer roupa. Eu não me importo muito com isso, eu não sou muito vaidosa, sou mais tranquila. E tá sempre desleixada, mas também não é algo que a gente precisa ter um exagero, né? Uma vaidade excessiva. A Bíblia fala, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Tudo que nós fazemos precisa ser para glorificar o nome do Senhor. Então a minha vestimenta, ela vai glorificar a Deus. A gente está num mundo atualmente que essa questão da roupa, ela foi mudando ao longo dos tempos, né? Então, quando a gente assiste uns filmes antigos, a gente vê uma vestimenta da mulher ali completamente diferente da que a gente se veste hoje, na verdade. Mulheres com vestidão e tal. O tempo vai passando, já não é mais aquele vestidão, mas mesmo assim elas ainda precisam se cobrir mais, né? São mulheres mais comportadas e mais certinhas. E quanto mais o tempo passa até a realidade de hoje, o que a gente vê é que conforme o tempo vai passando, o normal para as mulheres é que apareça mais do corpo, né? Quanto mais o tempo passa, mais fica normal o fato de uma mulher mostrar o corpo dela da forma como ela quiser. Então é muito normal você ir lá para São Paulo e ver menino usando na parte de cima só biquíni. É normal, já vi isso. Hoje em dia a mulher pode usar o que ela quiser. Isso por um lado é bom, porque a gente tem liberdade, a gente está aqui, cada uma com uma roupa, todo mundo tem uma liberdade. Mas isso, por outro lado, é péssimo, né? É péssimo porque o padrão que a gente vê hoje, que o mundo impõe, é que nós devemos valorizar o nosso corpo. Como? Mostrando. Então, eu tenho corpo bonito, eu preciso mostrar, porque isso mostra que eu sou uma mulher empoderada, né? Você é empoderada, vista o que você quiser. Quando, na verdade, a intenção do nosso coração, a intenção do coração, não tem a ver com ser empoderada. Tem a ver em querer mostrar o nosso corpo, não é verdade? E quem vocês acham que influenciou para que a moda mudasse para esse âmbito? A gente vê uma influência maligna nessa questão da moda, né? Não veio de Deus que fosse normal que as mulheres, cada vez que o ano passa, quanto mais os anos passam, mais elas precisam mostrar. Isso não vem de Deus, isso não é do caráter de Deus. Isso é uma influência maligna. Assim como o diabo nos influencia através de músicas, através de filmes, através de séries, sempre com mensagens subliminares, como a gente viu no domingo. Uma outra influência, uma outra forma, inclusive, dele entrar dentro da igreja, é através das roupas. Então a gente precisa se atentar quando eu começo a me vestir de acordo com um padrão mundano. Eu não estou glorificando a Deus com o meu corpo. Eu estou evidenciando a influência de outra pessoa. Amém? Quantas aqui entendem o poder de quem nós somos? É muito poderosa a nossa missão aqui na terra, gente.
A nossa missão não é andar mais de acordo com o que o mundo anda, mas a nossa missão é combater o padrão que o mundo impõe e mostrar um novo padrão que é inspirado por Jesus. Amém? A Bíblia diz: nós somos embaixadoras do reino de Deus. Então a nossa missão aqui na terra é destruir tudo que o diabo tem tentado fazer, destruir todas as formas que ele tem tentado entrar na igreja e mostrar que nós podemos ser inspiradoras seguindo os padrões de Cristo. De não uma mulher relaxada, não uma mulher que não se importa com isso, não uma mulher que não tem vaidade nenhuma, mas uma mulher que sabe impor respeito através do que ela veste. Uma mulher que quando você vê, você olha para ela, você já fala: essa mulher é forte, essa mulher é digna, ela tem dignidade naquilo que ela veste. E quando a gente aprende a se vestir de uma forma digna, se aprende a se vestir de verdade, assim, né? A gente vai melhorando o nosso gosto. A gente começa a ser inspiração, inclusive para as mulheres que estão lá fora, sabia? Elas olham para uma mulher que entende o seu valor, que tem amor próprio, que se veste de acordo com tal, que sabe quem é, e falam: meu Deus, gente, essa mulher é demais. Como que faz para ser desse jeito? Porque é muito comum agora no mundo, não só no mundo, né? Algo que todas nós precisamos, é um processo que todas nós precisamos ser trabalhadas, é na autoestima, né? Não todas, tem algumas aqui sorteadas, premiadas, que já nasceram com a autoestima lá em cima, eu tenho inveja. Eu não fui essa pessoa, precisei ser muito trabalhada. E as mulheres lá fora também são pessoas que foram criadas debaixo de palavras muito ruins, debaixo de uma criação onde não tinha amor. Então, geralmente, a gente encontra muitas mulheres que não têm autoestima, não entendem o valor de si mesma. E elas olham para alguém que entende, que sabe quem é, e fala: nossa, que lindo, né? Assim como nós olhamos para essa mulher e falamos: nossa, que lindo. Então a gente tem essa missão de ser inspiração para as mulheres lá fora e para as mulheres aqui dentro, para as crianças, para as jovens. A partir disso a gente entende então que nós somos filhas de Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então eu me preocupo em me vestir como tal. Corpo de Cristo. Eu citei aqui que nós somos corpo de Cristo. Por que eu citei que nós somos corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja, que tem vários membros, cada pessoa representando um membro do corpo de Cristo. Quando eu entendo que eu sou corpo de Cristo, então eu começo a agir não só pensando em mim, individual, mas no coletivo. Eu venho para a igreja pensando no coletivo. Por que eu estou falando isso? Por que a gente tem que entender que nós somos corpo e que eu não posso me vestir pensando só em mim? A Bíblia diz que se eu faço o meu irmão pecar, eu estou pecando. Então, quando eu entendo que eu sou corpo de Cristo, eu preciso pensar no meu irmão. Amém? Aqui eu estou falando da forma como a gente vem para a igreja. Vem para a igreja, vai para a célula, encontra os irmãos. Eu preciso pensar que tem irmãos nessa igreja que podem pecar com aquilo que eu estou vestindo. Nossa, mas na igreja tem isso? É lógico que tem, né? A gente está falando de pessoas que precisam de Jesus, cada uma num nível espiritual, cada uma com um histórico. Então sim, terão homens aqui que podem olhar para você, dependendo de como você estiver, e pecar com os olhos. E no caso deles pecarem com os olhos por causa da roupa que eu vesti, a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, é chato de ouvir, mas a Bíblia diz que eu estou pecando. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Cuidado com a forma como a gente se veste no meio dos irmãos também, não só no trabalho, não só, né? Geralmente, aqui na igreja é o que a gente mais toma cuidado, né? Mas mesmo assim, muitas vezes nós falhamos nisso, através de algumas coisas. Um vestido que é apertadinho demais, e dependendo se a mulher tem um corpão, né? Já fica de outra forma. Uma calça transparente.
aquela calça clara com a calcinha preta, que a gente vê exatamente como é o formato. Isso para nós, se eu vejo, isso não me faz pecar. Mas agora um homem que está lutando contra certas coisas, um homem solteiro, já pode ser com outros olhos. E aí eu não posso falar que a culpa é totalmente dele, porque eu também não ajudei com aquilo que eu me visto. Amém? Então nós precisamos entender que nós somos corpo de Cristo. Lá fora nós somos filhas de Deus. Aqui dentro, corpo de Cristo. Em todo tempo, desde a hora que eu acordo, desde a hora que eu durmo até a hora que eu acordo, eu sou templo do Espírito Santo. Amém? Tema ao Senhor através daquilo que você veste. Tema ao Senhor através daquilo que você veste. É por isso que tem tanta relação entre o que somos e o que vestimos. Porque quando eu não sei o que eu sou, eu começo a querer buscar quem eu sou. E como eu fazia antes, eu quero começar a ser igual, não sei, quem eu acho legal. Mas agora nós sabemos quem nós somos. É muito comum uma adolescente não saber, né? É um processo aí de entender. Mas nós todas aqui, né? Eu ainda sou mais nova que muitas mulheres aqui. Todas nós somos adultas. Então nós já estamos na fase de saber quem nós somos. Amém? Tanto aqui na igreja quanto lá fora. Temer a Deus em todos os lugares. Em todos os lugares. Isso é o que importa. Glorificar ao Senhor com aquilo que eu me visto. Não sendo despreocupada com isso, mas na medida. Equilibrada. Sempre bonita, sempre apresentável, sempre arrumada, porque é para glorificar a Deus, mas nunca vulgar. Amém? Nunca vulgar. Nunca mais e nunca menos. A gente precisa encontrar o equilíbrio. E muitas vezes isso é questão da revelação do Espírito Santo no nosso coração. Como eu disse, eu não conseguia concordar com a minha mãe em muitos desses aspectos. Para mim, eu falava o quê? Homem, se quiser olhar, se quiser falar, vai ser eu, vestido ou não. A culpa é dele, não é minha. Isso era o que eu passava. Mas além disso, mas além do que homem vai pensar, eu glorifico a Deus ou não com essa roupa? Sem pensar no que vão pensar, sem pensar no que vão pensar, sem pensar no que vão falar, no que vão achar, se eu sou inspiradora ou não, se eu sou mulher de Deus ou não, sem pensar nas pessoas, o que eu visto glorifica a Deus ou não, agrada ao Senhor ou não. Amém? Você recebe essa palavra? Que nós possamos nessa noite, primeiramente, entender quem nós somos. Às vezes o fato de você não gostar muito de se vestir, né? Eu não gosto de comprar roupa, não gosto muito eu não gosto de nada, eu visto o que tem mesmo. Às vezes isso reflete numa falta de identidade e talvez uma autoestima baixa. Então a gente precisa ter essa revelação, amém? De que nós somos importantes. Você foi criada por Deus do jeito que você é. Você foi desenhada por Deus com uma missão aqui na terra. Você é linda demais. Quem conhece essa música? Vira para a irmã do seu lado e vamos cantar para ela. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Amém? Você entende que você é uma princesa do Senhor? Nós somos sacerdócio real, nação santa. Você é uma mulher escolhida,
filha de Deus, independente do que você escutou dos seus pais, independente do que você já escutou do seu marido, que talvez tenha tirado o seu valor. Entenda nessa noite que você tem valor, amém? Você tem valor porque Deus te dá esse valor. Nós somos filhas de Deus. Nós precisamos entender desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir. Se acordou, você precisa se lembrar: eu sou filha de Deus. Não tem porquê eu andar como uma derrotada. Não tem porquê eu não me importar comigo mesma, eu não gostar de olhar num espelho, porque eu sou filha, desenhada por Deus. E quando você entende que você é filha, você vai começar a se importar com isso, porque uma filha, ela gosta de brilhar, não é verdade? Vocês todas nasceram para brilhar, para resplandecer a glória do Senhor. E o fato de eu estar bem apresentada, de eu estar sempre me sentindo bonita, isso me ajuda lá fora a ter o meu posicionamento como filha de Deus também. A levantar, a sorrir para as pessoas, a mudar o meu comportamento. Aquilo que nós somos reflete no que nós revestimos. Amém? Você tem valor. É por isso também que você não precisa ficar mostrando o seu corpo para qualquer pessoa. Porque você tem valor. Você não é um objeto. Você não é um pedaço de carne para ficarem olhando. Você tem valor. Você não precisa mostrar o seu corpo. Você não precisa mostrar mais do que deve. Você não precisa se exagerar. Não precisa exagerar também na sua vaidade, porque você tem valor. Você não precisa provar para as pessoas o seu valor através daquilo que você veste, amém? Nós nos vestimos porque nós somos filhas de Deus, porque a gente entende a nossa posição aqui na terra, de filhas, de embaixadoras do reino, de mostrar para o mundo um novo padrão de vida, um novo modo de se comportar que eles não estão acostumados. Amém? Coloque-se de pé aí no seu lugar. Vamos orar agora. Eu quero que você olhe agora para o seu interior. O tema de hoje foi a relação entre o que somos e o que vestimos. Talvez você não esteja conseguindo se arrumar muito, se vestir muito, porque você recebeu palavras negativas durante toda a sua infância, durante toda a sua adolescência. Talvez o seu marido nunca afirmou a sua beleza. Talvez você nunca foi uma mulher que teve afirmação do quão preciosa você é, e isso te colocou para baixo. Mas hoje é a noite de você entender que você é filha, amém? Que você tem valor, porque o Senhor te dá esse valor. Então comece a orar agora. Peça para o Espírito Santo revelar no seu coração o valor que você tem. Peça para o Espírito Santo revelar no seu coração a importância que você pode dar para esse aspecto. Peça para Ele te ajudar a se importar com isso, a te mostrar as roupas que não cabem mais. Oh, meu Deus, obrigada, Jesus, por mais uma rede. Obrigado por mais um culto onde o Senhor nos mostra, meu Deus, o que te agrada. Onde o Senhor nos mostra que nós temos valor, que nós somos filhas, meu Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos dá esse valor. Obrigada porque o Senhor é nosso Pai e o Senhor pode nos vestir assim como os lírios do campo, meu Deus. O Senhor pode nos dar a condição de sermos mulheres inspiradoras, de sermos mulheres apresentáveis, de sermos mulheres belas, meu Deus. Eu oro para que o Teu Espírito revele no coração de cada uma aqui o que elas podem fazer para glorificar o Teu nome com o corpo. Em nome de Jesus, que hoje seja um divisor de águas nas nossas vidas a esse respeito, meu Pai. Que nós possamos ver em breve mulheres que brilham, mulheres que inspiram, mulheres elegantes, mulheres que entendem que são dignas, que têm valor. Em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso a Ele, aquele que é digno. Amém, aleluia.